muito boa tarde a um Brasilzão inteiro de audiência. Hoje é dia 10 de junho de 2024 e aqui no Sonzão da Tupi, a super rádio do Brasil, a mais querida, a mais ouvida, nós estamos com a primeira edição do Geraldinos e Arquibaldos. O próprio nome é uma homenagem ao Apolinho Washington Rodrigues, o supremo ídolo. Vem comigo, galera! Geraldinos e Arquibaldos. O Geraldinos e Arquibaldos bota todo o time em campo para você ficar em primeiro lugar, com a produção da Deise de Assis e do Marcos Vinícius, o Mr. Bean, na mesa de áudio Anderson Almeida, a equipe Tupi de Esportes com a coordenação da Karen Calista, Karenzinha querida, a direção do departamento de jornalismo com a Márcia Pinho, diretor de programação é o Marcos de Giacomo querido, diretor artístico da Tupi, vice-presidente, diretor comercial Tufi Habib, todo o timaço da Tupi tem a liderança maior e o comando do querido e amado presidente Josemar Gimenez. Minha galera querida, no Rio da Rádio Tupi são 5 horas e 3 minutos. É uma data histórica para mim, é uma data histórica para a Rádio Tupi e uma data histórica para o velho Apolo que está lá no céu, certamente mais feliz do que pinto no lixo, por saber que a família Rodrigues está no ar do mesmo jeito, porque eu sou da família do Apolinho, não é um amigo. O Apolinho não era um amigo, o Apolinho mas é muito mais do que amigo, é um irmão, um ídolo, uma referência, o supremo ídolo, como eu sempre gostei de falar e dizer, porque é uma coisa assim do fundo do coração, desde os meus 14 anos de idade que comecei a conviver com o Apolinho, esses mais de 50 de convívio. O que eu pretendo fazer aqui, trazer para você nas ondas do rádio essa pegada que o Apolinho tinha, que era exatamente a de alegria. Para mim, o Apolinho continua vivo, porque ele está no meu coração, na minha mente, assim como toda a família, o Brunão, o Astinho, a Patrícia, o Rodriguinho, filho do Antônio e da Regina, que estão lá na Apolândia, essas pessoas, a tia Lúcia, a esposa do Apolinho, a minha família se fundiu com a família do Apolinho e somos todos irmãos. Então, em nome dessa família amada que eu amo, que eu adoro, que eu venero, e em nome da memória do Apolinho, eu prometo a vocês a maior sinceridade, a dignidade, a honestidade de jornalismo, no mesmo molde que o Apolinho sempre fez e me ensinou a fazer. Eu aprendi muito com ele ao longo de todo o tempo, e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, com aquela alegria, o bom humor, que era uma característica, foi sempre do Apolinho. Eu não posso substituir o Apolinho, porque o Apolinho é insubstituível. Você não pode substituir Albert Einstein, vai substituir o Ayrton Senna, vai substituir o Pelé, vai substituir o Apolinho? Não, substituir não. Agora, usar o aprendizado, usar tudo aquilo que ele ensinou com o passar do tempo e fazer exatamente como ele gostaria, eu tenho certeza, pela intimidade, inclusive familiar com ele gostaria que fosse o quê? Um programa com informação, com muito esporte, com diversão, com alegria, com bom humor, com alto astral para a família Tupi. E no Rio da Rádio Tupi são 5 e 5. A mais querida, o Rio se encontra aqui. Ondas do rádio no Rio da Rádio Tupi, 5 horas 9 minutos. Botafogo. Alô, Thiago Veras. Botafogo quita parte da dívida com Luiz Castro e evita a punição na FIFA. Fluminense. Sérgio Guimarães. Thiago Silva realizou exames fisiológicos hoje no CT Carlos Castilho e time para o clássico vovô vai sofrer mudanças. Flamengo.
O Flamengo é destaque na voz do Gabriel Andreso. Equipe rubro-negra pode ter 2 novidades para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Léo Pereira pode ser deslocado para a lateral esquerda e Igor Jesus luta por uma vaga no meio-campo do Flamengo. Seleção brasileira é destaque na voz do Mr. Bean. Marcos Vinícius, fala aí que eu quero ouvir. Técnico Dorival Júnior muda o time no último amistoso antes da Copa América, quarta-feira contra os Estados Unidos. Goleiro Bento, Rafinha e Vinícius Júnior serão titulares. Quando precisar mudar, muda, né, Mr. Bean? É ao vivo. É isso, garoto. E a galera tá vendo. O Vascão da Gama, o gigante da colina. O Wellington Campos é contigo mesmo. Protegido por uma liminar, Pedrinho se movimenta no mercado para buscar reforços para o Vasco da Gama e pode perder alguns jogadores na próxima janela. No Rio de Janeiro, da Super Rádio Tupi, são 5h11. Nas ondas do rádio, vamos destacar o Botafogo porque tem clássico amanhã, galera. Campeonato voltando, bicho pegando e o couro vai comer. Vamos lá pro estádio Newton Santos curtir essa emoção de montão. O garotinho vai narrar aqui pelo Tupi, comentários do Gerson Canhotinha de Ouro. E o Botafogo enfrenta o Fluminense. Vamos começar com o Botafogo? Tiago Veras, é contigo. Tudo bem, Penidaço? Tudo ótimo. Nem precisa dizer, né? Sucesso aí no novo programa. Obrigado, querido. E certamente o Apolinho está lá em cima, vibrando, aplaudindo, porque o Apolinho é eterno, insubstituível e é o que ele gostaria que a gente fizesse, né? Com certeza. Dar notícia, então vamos dar notícia. Vamos nessa. Daqui a pouco, Penido, a gente fala mais sobre o Botafogo e o clássico, né, com o Fluminense, porque agora há pouco tem uma informação importante: o Botafogo quitou parte da dívida com o técnico Luiz Castro, e isso foi importante para afastar a possibilidade de sofrer o transfer ban, que nada mais é do que você ficar sem poder registrar jogadores, né, possíveis reforços. Todo mundo sabe que o Botafogo tem pré-contrato com o Alain, também com o Igor Jesus, o volante Alain e o atacante Igor Jesus, e se não pagasse essa dívida, esses jogadores não poderiam ser inscritos. Aliás, nas próximas 3 janelas de transferências, o Botafogo ia ficar sem poder contratar. O Castro protocolou na FIFA no dia 25 de abril essa ação, e o Botafogo tinha até domingo para quitar no mínimo uma das 4 parcelas que estavam pendentes, já que na época foi acordo feito entre as partes até o fim de 2023. O Botafogo teria que pagar 5 parcelas em atraso com o treinador e não tinha pago o restante, apenas a primeira. Agora quitou a segunda. Faltam ainda 3 parcelas, mas o mais importante é se livrar dessa punição. Mas aí, o Textor tem din-din, né? Tem grana. E muita gente perguntou, Penido, o seguinte: mas na época o Castro não pediu demissão, ele não saiu do Botafogo, mas ele ainda tinha dinheiro a receber referente a 13º e também direitos garantidos de premiação que estavam previstos em contrato. Tem uma treta parecida no Vasco aí com a saída recente, né, do treinador, que ele pediu demissão, aí entregou o cargo, aí depois disse: agora eu quero a multa rescisória. É verdade, então estava previsto isso aí na questão do Luiz Castro, mas o Botafogo de antemão consegue pagar essa parcela, fica livre para não ter a penalidade de ficar sem registrar novos reforços, Pendaço. E temos time pronto para amanhã, ô Thiago? Então, o Botafogo deve utilizar o Arthur Jorge, o 4-3-3, essa é a tendência, até porque o treinador não conta com o Jefinho e também o Savarino, né? O Jefinho tá machucado, entrega ao departamento médico, problema muscular na coxa, e o Savarino está com a seleção da Venezuela, preparação para a Copa América. Então, dessa forma, com o Eduardo ainda a dúvida, a tendência é que ele faça uma opção por Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê também no setor de meio campo. Provável Botafogo tem John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Cuiabano,
Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, na frente, Júnior Santos, Luiz Henrique e o Tiquinho Soares. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai destacar já o Fluminense para você, como diria o Apolinho, um pé lá e outro cá, e aí a gente fala do Fluminense no Rio da Rádio Tupi, 5h16. Nas ondas do rádio, no Geraldinos e Arquibaldos, o Marcos Vinícius, ele sabe tudo, de tudo, o tempo todo. Dá um F5 pra galera. É no outro microfone, Mr. Bem, vamos lá. Olha, garotão, o que chamou a atenção hoje pelo mundo, a questão do Vinícius Júnior, né? 3 torcedores do Valência, eles foram condenados hoje à prisão. Vão ficar presos por proferir insultos racistas contra o jogador do Real Madrid em maio do ano passado. Foram condenados, portanto, a 8 meses de prisão e terão de ficar 2 anos sem entrar em estádio de futebol, além de arcar com todas as custas do processo. Vinícius Júnior denunciou ter sido alvo de insultos racistas durante a partida do Real Madrid contra o Valência no dia 21 de maio de 2023. O jogo chegou a ser interrompido, os torcedores foram identificados com a ajuda das imagens de câmeras de segurança do estádio e antes de serem condenados, esses 3 torcedores, nesses 3 acusados, eles leram uma carta... Nem chama de torcedor, né, Mr. Bem, que não merece, bandidos, né? Não merece, né? Eles leram uma carta pedindo desculpas a Vinícius Júnior, à Liga Espanhola de Futebol e ao Real Madrid. A defesa não informou se vai recorrer da sentença e nas redes sociais o Vinícius Júnior se pronunciou, afirmando que não vai se calar na luta antirracista e disse o seguinte, Penido: essa é a primeira condenação penal da história da Espanha e não é por mim, é por todos os pretos, que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Cara, eu sempre digo que o Holocausto e a escravidão são 2 momentos que desqualificam o ser humano como espécie. É a coisa mais ridícula que hoje em dia, em pleno ano 2024, existam pessoas que... Isso é o QI de ameba, né? O cara que se comporta dessa maneira. Então é insultuoso para a sociedade, é de uma idiotice sem par e realmente merece todo o rigor da lei. Punição total. A Tupi abre os caminhos da galera. Voltando para casa, quem vai falar pra gente é a Júlia Cabreiro. Oi, Julinha. Oi, Penido, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes e que inclusive estão saindo do trabalho agora. E quem quiser pegar os trens, a operação está normal até o momento. O intervalo entre os ramais de Deodoro, Japeri e Santa Cruz é de 10 minutos. Em Gramacho, o intervalo é de 15 minutos. E para o ramal Belfor Roxo, o intervalo está só um pouco maior, de 23 minutos. Quem estiver voltando para casa e for pegar o metrô, as linhas 1, 2 e 4 também operando normalmente com intervalos regulares. E a linha 1 do VLT, linha 2 e linha 3 também operando com intervalos regulares de 8 minutos, a linha 4 operando dentro da normalidade com intervalos de 16 minutos e para o nosso ouvinte que for pegar os BRTs, eles também operam sem ocorrências até o momento, Penido. Obrigado, Júlia Cabreiro, abrindo os caminhos da galera. Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães, amanhã tem jogão, tem Botafogo, tem Fluminense e o Flu? O Flusão, Penido, tá mandando um forte abraço, como todos do clube, para sua estreia. Muito obrigado. No programa. Obrigado, presidente Mário Bittencourt. Isso, então é um cumprimento que a gente aproveita aqui e traz logo no início desse novo projeto, dessa empreitada, e temos certeza absoluta que é Penido e sucesso total. Sobre o Fluminense, eu posso dizer para você que hoje o monstro começou a realizar sua primeira atividade lá no CT Carlos Castilho. Thiago Silva fez os exames fisiológicos, os exames de praxe, né, que tem que fazer, e a partir de agora ele vai ficar fazendo uma espécie de mini temporada até poder ter condições de jogar a partir do dia 10 de julho. Sobre a questão do Fluminense, amanhã o jogo contra a equipe do Botafogo, temos novidade, garotão. Felipe Melo está fora, não participou de nenhuma atividade
dessa preparação do Fluminense visando este compromisso contra o time do Botafogo. Ele se lesionou naquela partida contra o Juventude, Torres na panturrilha, mas não participou de nenhuma atividade. Estou aqui já bancando, Felipe Melo está fora. Com isso, o técnico Fernando Diniz vai ter que colocar 2 zagueiros ali na escolha, e eu estou apostando em Manuel e Marlon. Manuel e Marlon, os 2 jogadores na zaga. Uma possibilidade de Samuel Xavier retornar na lateral direita. E ele voltou na fase de transição. Se ele não jogar, entra o Guga. E o Marquinhos deve ser o substituto do Arias. Sendo assim, eu acredito que o time do Fluminense deve ter Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Manuel, Marlon e Marcelo na esquerda, Martinelli, Alexander ou Lima. Lima já cumpriu a suspensão pela automática. Ganso, Marquinhos, Keno e Cano. Garotão? Esse ataque é muito bom, cara. Como diz o Gerson Canhotinha de Ouro, se a bola chegar lá, né? O Cano guarda. Agora, se a bola não chegar, fica difícil pro rapaz, coitado. Ele faz um esforço danado, aí manda ele jogar lá atrás, recuar, buscar a jogada, virar zagueiro. Não é a praia dele. Ele não sabe nadar nessas águas, não. Até já, Penido. Até já, Serginho. No Rio da Rádio Tupi são 5h23. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Tudo pro seu arraiá junino tá no Inter. Vem aproveitar. Se você ama seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. E a Caminho é o plano de saúde que você sempre quis. Consultas sem carência, exames e muito mais. Venha para o plano de saúde Caminho. WhatsApp 24559600. Galera, vamos dar uma subidinha. O Tupicóptero rasgando os céus do Rio, porque aqui a notícia chega voando. Com a Viviane Costa. Alô, Vivi, fala aí que eu quero ouvir. Falo sim, Penido. Linha vermelha em direção à Baixada Fluminense, com muitos problemas na passagem pelo Galeão por conta de um acidente envolvendo carro e moto que aconteceu agora há pouco. Tem faixa ocupada e reflexos a partir do Caju. Portanto, a via deve ser evitada nessa direção. A Brasil, apesar de estar intensa do Caju até Bom Sucesso, ainda serve de alternativa para a Zona Oeste, assim como o acesso em Benfica pela Couto de Magalhães, viaduto de Benfica, e pegar depois a Leopoldo Bulhões. Para o centro da cidade também são melhores as condições pela Brasil, já que a vermelha está com retenções da Maré até a chegada a São Cristóvão. A Monroe inventou os amortecedores dos carros e segue desenvolvendo tecnologias para garantir a segurança e conforto do motorista há quase 100 anos. Monroe, a primeira para o mundo, para você. É com você, Penido. Valeu, Vivi. Obrigado, Vivi. No Rio da Rádio Tupi são 5h27. Super Rádio Tupi. Nas ondas do rádio, novo papo agora aqui na Tupi, no Geraldinos e Arquibaldos. Marcos Vinícius, a nossa seleção vai voltar a jogar. Ganhou apertadinho, foi no sufoco, bicho, sufoco, mas ganhou. Sufoco, mas guardou lá o Hendrick. Ele vai continuar na reserva e reserva também na vitória do Brasil sobre o México, 3-2 no sábado. O goleiro Bento será titular contra os Estados Unidos na quarta-feira. E ele falou, Penido, sobre a disputa pela titularidade com Alisson no gol da seleção e do sonho em jogar na Europa. Bom, sobre a disputar com o Alisson, um cara que eu sempre admirei, para mim é um ídolo no futebol. Cresci vendo ele jogar, então para mim é muito gratificante poder disputar uma posição com ele, principalmente na seleção brasileira, e se realmente eu tiver a oportunidade de jogar, espero poder ter o mesmo nível de partida que eu consegui apresentar nos 2 últimos amistosos da seleção. Tenho um sonho de jogar na Europa, acho que todo jogador sonha em jogar lá. Se realmente vai acontecer isso, espero que, e com certeza vai ser de forma natural. Espero um dia eu sair para a Europa, continuar jogando e continuar vindo representar a seleção. Aí a presença do goleiro Bento, goleiro do Atlético Paranaense. O Brasil enfrenta os Estados Unidos, quarta-feira, 8 da noite, em Orlando, e depois
vai voltar a jogar já pela Copa América, dia 24, também às 10 da noite, contra a Costa Rica. O Brasil está no grupo D, depois pega o Paraguai no dia 28, também 10 da noite. Além do goleiro Bento, a dupla de zaga terá Marquinhos e Beraldo, ambos do Paris Saint-Germain, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo, e no ataque Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. O Henrique vai começar entre os reservas, mas naturalmente vai entrar no segundo tempo. O time então definido com Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo. E aí, Penido, é um Bento bom time ou Alisson? É a pergunta que eu ia te fazer, como perguntaria o Apolinho. Hein? Bento ou Alisson? São dois bons goleiros, claro. E esse ataque aí me parece também mais fortalecido, né? Dá uma revigorada. Um ataque titular. Você tendo o Paquetá no meio campo, você tendo o Vinícius Júnior, Rodrigo, esses jogadores que são mais... E o próprio Hendrick pode começar jogando ou não, ficar no banco. Acho legal ele ganhando o ritmo. Ele tem entrado e ele tem feito gol no andamento do jogo, nas partidas que entra. Vai dando moral. Daqui a pouquinho ele ganha corpo, ele ganha confiança, enfim, para poder entrar, começar jogando. Ele é um excelente jogador e ele, aquele negócio, você olha, não tem horizonte, você não sabe até onde ele vai. Ele pode chegar à glória máxima dentro do futebol? Pode superar o Vinícius Júnior? Pode tudo, né? Tudo, inclusive nada. Deixa eu mandar aqui um abraço, agradecimento, a mensagem carinhosa aqui do Marcos Braz, do Flamengo, da diretoria do Flamengo, parabenizando pelo programa, pela estreia. Muito obrigado, reiterando. E a proposta do programa não é absolutamente substituir o Apolinho, que é insubstituível. Meu eterno Apolinho, meu supremo ídolo, o Apolinho, o mais importante analista do futebol, comentarista mais ouvido do Brasil e gênio da comunicação. Mas tudo que o Apolinho ensinou aqui a gente vai tentar colocar sempre para você, ouvinte Tupi, ficar em primeiro lugar, porque o programa, na verdade, é seu, ou você, ouvinte Tupi. Aliás, eu quero fazer aqui um destaque, vou falar com o Flamengo já aqui, vou chamar o Gabriel Andreso. Hoje é aniversário, galera. A vinhetinha dos parabéns aí, Anderson, eu nem te pedi, mas se tiver você pode colocar, porque hoje é aniversário de uma das figuras que o Apolinho amava. E a gente que tem esse orgulho, esse privilégio, eu não me canso de agradecer a Deus todo dia, essa comunicação, essa família, né, que a gente formou com o Apolinho. O Álvaro da Camélia era uma das figuras dessas maravilhosas que o mundo tem de vez em quando, que também tinha essa ligação afetiva com o Apolinho, Washington Rodrigues. Washington amava o Álvaro, sou testemunho ocular disso, né, porque a gente estava sempre juntos. Então, Álvaro querido, Álvaro Delaz, Álvaro da Camélia, essa figura nobre da sociedade, o maior amigo do Pelé. O Pelé, quando chegava no Rio, ele ia para a casa do Álvaro, ele não ficava em hotel nem nada não. Na época tinha uma empresa muito grande, que era o Francisco Xavier Imóveis, e o Álvaro botou a Xuxa como garota propaganda e levou o Pelé. Não, vai fazer. E o Pelé fazia tudo que o Álvaro queria e colocou a Xuxa. Depois a Xuxa ficou lá com o Pelé e tal. O Álvaro é esse cara, né? O construtor do amor. Álvaro, um beijo no seu coração. A família Tupi te ama e eu te amo, você sabe, minha família também. Você é demais. O Álvaro é um ser humano tão especial que ele deveria ser estudado, né? De tanto amor que cabe naquele coração maravilhoso do Álvaro. Parabéns para ele, saúde. E o Álvaro, todo sábado, ele passava a tarde inteira com o Apolinho. Eu sou testemunha disso. Um beijo no seu coração, obrigado pelas flores, pelo carinho, pelas palavras. No Rio de Janeiro, da Super Rádio Tupi, são 5h35. Programa Geraldinos e Arquibaldos. Oferecimento Inset Bom, um novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. Cobrecon, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca.
nas ondas do rádio Geraldinos e Arquibaldos na Tupi, a mais ouvida, a mais querida. Flamengo. Gabriel Andreso, ele está chegando para trazer Mengão Queridão no seu rádio. Vamos abastecer você de notícia do Flamengo. Fala, Gabriel. Tudo bem, Penidaço? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Geraldinos e Arquibaldos, também para o Mr. Bean, para a Deise. Sucesso para você e que seja realmente uma grande empreitada. A Paulinho lá de cima está muito feliz e orgulhoso também pela sequência desse momento, especialmente desse horário, e sobretudo por ser você. Falemos do Flamengo de Apolinho, de 40 milhões em todo o Brasil. Flamengo que joga contra o Grêmio quinta-feira no Maracanã e pode ter duas mudanças importantes, aliás, deve ter duas mudanças importantes na equipe titular. Isso porque Léo Pereira em nova posição e Igor Jesus tem tudo para ser as novidades. Léo Pereira que entraria no lugar de Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão na coxa esquerda e ainda não se recuperou a tempo. Ayrton Lucas ainda realizando o tratamento, poderia começar jogando, mas se não for o caso, Léo Pereira seria levado para a posição de lateral esquerdo, porque o Matias Vinha, o uruguaio, está com a seleção do seu país na Copa América, portanto não está à disposição do Tite. E além dele, tem outros dois laterais esquerdos no elenco profissional que não tem uma rodagem grande. Você vê como é importante, né, Gabriel Andreso, você ter um elenco recheado de caras. O Flamengo já tem muito jogador, o Flamengo quer o Michael, o Flamengo quer o mais não sei quem, pra que tem tanto? É por isso que tem tanto. Um tá machucado, outro na seleção, ele vai improvisar na lateral esquerda. O Flamengo tem dois dos três maiores laterais esquerdos do Brasil, o outro é o Arana, os dois melhores são os jogadores do Flamengo, e o Flamengo não tem nenhum dos dois à disposição, vai improvisar um zagueiro interior. Pois é, e o Léo Pereira vai acabar provavelmente sendo titular na ausência do Ayrton. Os dois laterais esquerdos que tem no elenco do Flamengo, que tem idade de juniores, são o Zé Wellington e o Ainoan, mas o Zé Wellington jogou pouco no profissional e o Ainoan nem estreou, então realmente são opções com as quais... E o adversário é o Grêmio, né? O adversário é o Grêmio, por conta disso mesmo é que o Tite prefere a experiência. E no meio campo, a situação parecida. Alan sofreu uma lesão na coxa direita e Eric Pulgar está fora. Isso porque também está com a seleção do seu país, no caso, a seleção chilena. Para a Copa América não foi liberado para esse amistoso. E o Flamengo até tentou de certa maneira pleitear isso junto à Associação Uruguaia e também à Federação Chilena, mas sem sucesso. E é aí que entraria Igor Jesus, jogador também da base rubro-negra, cria da base rubro-negra, mas esse mais experiente, já com bem mais rodagem no elenco profissional. Portanto, esses dois que devem ser os nomes mais importantes, as novidades principais do Flamengo. Técnico Tite ainda irá definir a escalação nos treinos de amanhã e quarta-feira para esse confronto diante do Grêmio. Lembrando que o rubro-negro lidera o Brasileirão, tem 14 pontos, mesma pontuação do Bahia, mas leva vantagem no saldo de gols. Essa partida, portanto, diante do Grêmio, um confronto direto na luta pela classificação à Libertadores e até, podemos dizer, na briga pelo título, Penido. Sem dúvida, até porque a pontuação do Grêmio, ele olha, mas o Grêmio está longe do Flamengo, só que ele tem jogos a fazer. Sim. E o time do Grêmio é muito bom, com toda a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, o time do Grêmio é excelente, ele pode ganhar de qualquer um dos competidores do Campeonato Brasileiro, que ninguém vai dizer que é uma zebra. O Flamengo é bom, o Atlético Mineiro é bom, o Grêmio é bom, o Inter é bom, o Grêmio é um desses aí, o Botafogo é bom, tal. Qualquer time desses, o próprio São Paulo agora também está se achando, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio encara qualquer um, então o Flamengo tem que levar mesmo com total seriedade, Andreso. Sem dúvida, e só um último adendo aqui na nossa participação, agora falando fora de campo e bola, nós trouxemos aqui ontem que a imprensa lá no Oriente Médio já dava como certo o retorno do Michael ao Flamengo para esse meio de ano, 45 milhões de reais comprados junto ao Al Hilal, só que o Flamengo terá uma concorrência, aliás já está tendo uma concorrência pesada, o Cruzeiro, que também está interessado no jogador, o Al Hilal já admite vendê-lo lá na Arábia Saudita neste meio de ano, e com isso pode ser que o Flamengo tenha uma situação dificultada. Ele que o Michael, que já jogou pelo Flamengo, jogou entre 2020 e 2021 e que agora tem aí também o interesse do Cruzeiro disposto a oferecer também esse dinheiro para contar com o jogador. Eu acho até que no mano a mano vai dar Flamengo. Se der no mano a mano vai dar Flamengo. O Cruzeiro passou a ter um investimento maior agora com a venda da SAF lá pro Pedrinho, né? Pedrinho não.
o moço lá, o dono do supermercado lá em Belo Horizonte. Mas vai ter que abrir o cofre, a não ser que ele bote uma grana muito mais alta, né? Aí a concorrência e ganha na força do dinheiro. É isso aí. Na força do peso do clube, até pelo fato do Michael já ter jogado no Flamengo e tudo mais. E também porque já tinha um acordo de cavalheiros entre ele e a diretoria para quando ele deixasse o Al Hilal no meio do ano que vem, ele dar preferência à proposta do Flamengo. Só que agora isso já envolve cifras milionárias e aí a disputa fica mais aberta. Mas eu ouvi você falando que era originalmente a notícia foi divulgada no Egito, né? Isso, porque lá no Egito existe um site, na verdade no Oriente Médio de maneira geral as coisas não são tão centralizadas. Então quando você tem, por exemplo, alguns meios de comunicação que são da Arábia Saudita, do Catar, do Egito, eles cobrem toda a região. E lá é um site, um portal, enfim, um órgão de comunicação que é referência na imprensa local. E citando fontes sauditas, inclusive, não é nenhuma fonte brasileira. Aqui desse lado ninguém falou sobre o assunto, ninguém confirmou, mas também não negou. E essas fontes sauditas deram conta de que já estaria tudo acertado para que o Flamengo comprasse o Michael já nesse meio de ano, não esperaria então ano que vem por esses 45 milhões. Mas agora com essa oferta, essa proposta do Cruzeiro, esse interesse, a concorrência do Flamengo com certeza passa a ser grande pelo Michael. Pois é, acabei de receber aqui um zap do nosso querido Marcos Braz, saudando e tudo mais, podia perguntar a ele aqui. Ô Marcos Braz, como é que tá isso Marcos aí? Braz, conta aí, fala aí que eu quero ouvir. Galera, no Rio de Janeiro da Rádio Tupi, são 5h43. Nas ondas do rádio, o jornalismo da Tupi não para. Plantão Tupi de jornalismo. Brotando notícia no seu rádio o tempo todo, chegando a informação com a equipe liderada pela Márcia Pinho. Alô, Matheus Mesquita. Alô, Luiz Penido. Câmeras de segurança identificaram o carro utilizado no assassinato do empresário Antônio Gaspaziani Chaves, de 33 anos, morto a tiros em Vila Isabel. O percurso foi monitorado pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio da Prefeitura do Rio. Nas redes sociais, inclusive, o prefeito Eduardo Paes informou que o veículo utilizado pelos criminosos foi um modelo Polo com placa clonada. Essas informações já foram repassadas para a Delegacia de Homicídios da capital, que investiga o caso e, inclusive, ela recolhe depoimentos na tarde de hoje. O sepultamento do empresário ele ocorreu hoje à tarde no cemitério São João Batista. A possível linha de investigação é o envolvimento dele com a exploração de máquinas caça-níqueis e também com a contravenção. Penido. Quem assistiu Vale o Escrito, né, que é uma série, já entende bem o que é e por que tá todo dia rodando um tomba. Todo dia, o cara chega, cada 30 tiros, 40 tiros, 50 tiros, é um negócio assim, né? Parece que é um outro mundo, é um outro universo, né, Matheus? É outra coisa, outro papo. É uma situação complicada, né, Penido? Muito complicado. No Rio da Rádio Tupi são 5h46. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter, tudo pro seu arraiá junino tá no Inter, vem aproveitar. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. E a caminho ao plano de saúde que você sempre quis. Consultas sem carência, exames e muito mais. Venha para o plano de saúde Caminho. WhatsApp 24559600. Vamos dar uma subidinha então, galera. Tupicóptero rasgando os céus do Rio, porque aqui a notícia chega voando. A bordo do helicóptero da Tupi, Viviane Costa. Vivi, fala aí que eu quero ouvir. Falo sim, Penido, sobrevoando neste momento a ponte Rio-Niterói. Na saída do Rio em direção a Niterói, motorista enfrenta congestionamento da reta do Cais até a Praça do Pedágio. Após o pedágio, há retenções ainda na saída para Jansen de Melo e também para Alameda São Boaventura até a chegada ao Horto do Fonseca. O acesso à RJ 104 já dá uma boa melhorada e estou observando que a rodovia segue com fluxo normal. Em direção ao Rio pela ponte, tem problemas ali na saída para a Avenida Brasil. Quem puder, dê preferência às barcas, que vai estar fazendo uma excelente escolha. Agora você que está indo para o centro de Niterói, prefira Feliciano Sodré e siga depois pela Barão do Amazonas, que
Estou observando pistas livres. É festa junina, meu povo, e no Açaí Atacadista é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Então bora economizar e festejar. É com você, Penido. Valeu, Vivi. Valeu, Viviane Costa. A mais querida, o Rio se encontra aqui. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Tupi. Geraldinos e Arquibaldos. Luiz Benito. Nas ondas do rádio pela Tupi, no Rio da Rádio Tupi, são 5h50, galera. O Wellington Campos, rapaz, como diria o Apolinho, fala aí que eu quero ouvir. Um abraço para você, Peridaço, trazendo um abraço da torcida do Vasco, desejo de sucesso nessa nova empreitada. Você sabe que o Apolinho tinha um carinho muito grande pelo Vasco. Muito grande. Ele criou o Robetão para se auto-sacanear. O Apolinho é um gênio, né? Então, acima de tudo. Gênio é gênio. E ele criou o Robetão, que era um vascaíno. Ele deixou o Robetão em alguma caixa aí. O Anderson está procurando, a Deise, o Mr. Ben. Não sei se vocês vão achar o Robetão. Ele escondeu tão dia. bem escondido o Robetão, mas nós vamos achar o Robetão. Ficou na caixa. O Robetão perturbava o Apolinho quando o Vasco ganhava do Flamengo. Ele já destruía a abertura. Zoava o Apolinho. Não, já destruía a abertura já. Toca o gol, toca o gol. E a galera não sabe que a voz era do Apolinho. É verdade. Ele era o personagem do. Gosta, um gênio. Então, eu sou tão apaixonado pelo Apolinho que a torcida não dá para falar mais sobre ele. Que não, também é apaixonada por você, está te desejando sucesso. Te desejar sucesso é redundância. Então, saúde para você abusar e lambuzar desse seu sucesso. A frase que o Chico Anísio usou para mim, que eu usaria pro Apolo, né? Você não é. Você é uma hipótese. Você não existe, você é uma hipótese. E você estava junto e ouviu. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Vascão. Não, manda um beijo para Portugal, que hoje é dia de Portugal. Dia de Portugal, nossa pátria mãe. Sim. Que é coisa mais bonita. Eu adoraria, se eu não fosse brasileiro, eu sou e tenho orgulho, eu seria português. Eu adoro Portugal. O Vasco tem uma semana muito importante, Penido. Amanhã, o Potencial Construtivo, a última audiência pública em São Januário, 19h, moradores, torcedores, empresários, jornalistas, todos estão convidados. A audiência pública será às 19h no ginásio. Com relação ao time, quinta-feira tem essa final de Copa do Mundo contra o Palmeiras, depois de tudo que aconteceu contra o Flamengo, tem que tirar aquela péssima impressão que ficou. Aquilo ali é um acidente de trabalho, né? Eu concordo com você. E até a gente mesmo, todo mundo falou, é a maior goleada do Clássico. Ela não é a maior goleada do Clássico. No confronto direto Flamengo e Vasco, a maior goleada foi do Vasco, 7-0 no Flamengo. O Flamengo aplicou outras goleadas no Vasco, essa não foi a primeira. Mas essa aí é que está doendo, porque é a mais recente. Essa é que dói mais. A ferida aberta é a ferida que dói. Passou. Você sabe que um torcedor me pediu os gols de 1931, do 7-0. Tá bom. Eu não consegui até agora. Então, a Deise. E tem a semana também da liminar, porque dia 14 termina a validade da liminar que o Pedrinho tem, da qual ele... E aí o que vai acontecer, Wellington? A tendência é que vá para a FGVT, a Fundação Getúlio Vargas, melhor dizendo, fazer aquela... Tem um nome técnico que eu vou trazer para você. Que a FGV é quem vai fazer, então vai dar o parecer final. Quem tem razão, quem não tem. Tá, mas quem tem que decidir é a Justiça. A Fundação Getúlio Vargas não tem poder. Então. Para fazer esse tipo de determinação. Você lembra daquele apresentador de TV lá de São Paulo, Interrogação? Então era mais ou menos isso que a gente queria dizer. Como vai ficar essa questão política do Vasco da Gama? O importante é que o Vasco no campo e bola tem que ganhar do Palmeiras ou trazer pelo menos um pontinho de São Paulo, Penido. É brabo isso, hein, cara? No Rio da Rádio Tupi são 5h54. Esse aluno, Penido, é nota 10. Ainda mais agora com Geraldinos e Arquibaldos. Homenagem ao mestre Apolinho, Washington Rodrigues. Nota 10, Penido. Obrigado. Aqui, Tupi. Programa Geraldinos e Arquibaldos.
Oferecimento Inset Bom, um novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. Cobricom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. Mais ondas do rádio, Mr. Bean, quais são os destaques de hoje? Espreme aí o suco. No Fluminense, Thiago Silva inicia treinos no CT, mas estreia só depois do dia 10 de julho. No Botafogo, o técnico Arthur Jorge escala o esquema 4-3-3. Eduardo é dúvida para o jogo de amanhã contra o Fluminense. No Flamengo, Léo Pereira e Igor Jesus são as novidades do time quinta-feira contra o Grêmio. E no Vasco, Praxedes tem lesão, desfalca o time contra o Palmeiras. Adson deve ser titular e o técnico Dorival Júnior deve confirmar Bento, Rafinha, Vinícius Júnior titulares quarta-feira contra os Estados Unidos. Muito bem, nós voltaremos amanhã às 5 da tarde com Geraldo Genos e Arquibaldos. Vem aí agora a oração da Ave Maria com Pedro Augusto e na sequência Sidney Rezende com o grande Jornal Tupi, que eu não perco um. Sidney, querido, bem-vindo. O que é que nós temos de destaque aí, Sidney? Penido, que bom estar aqui na sua estreia nesse novo formato, né? Esperamos que os ouvintes curtam, como sempre. Você sabe, Penido, que hoje nós temos dois assuntos que vamos tratar aqui em destaque. Um deles é as autoridades estão buscando explicações para esse envenenamento de mais de 40 cães no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Como é que alguém é capaz de fazer isso? Enquanto voluntários tentam salvar os cachorrinhos do Rio Grande do Sul, pessoas com mentes perversas, não sei se pessoas ou uma pessoa que seja parte para fazer isso, né? Nós vamos conversar sobre isso na edição daqui a pouco. E a segunda é que mais de 70 ônibus municipais, Penido, foram sequestrados este ano em ações violentas. Só no mês de junho, 8 coletivos foram alvo de vandalismo. Alguns dos assuntos do Jornal da Tupi. Eles não têm pena da sociedade, né, cara? Bom, o Sidney vem aí. Agora, vamos lá. Oração da Ave Maria com o Pedro Augusto. Amanhã a gente volta às 5 da tarde. Geraldinos e Arquibaldos aqui na Tupi, Teu Tupi. Tchau, galera!